Boa noite a todas. Que a paz de Jesus esteja no nosso coração. Eu sempre falo isso, sabe por quê? Para a gente se lembrar que a melhor coisa que a gente pode sentir nesse mundo, nessa condição humana que nós vivemos, é a paz de Cristo. Então que ela esteja em nós. Que essa paz entre, assim, eu fico imaginando, por cima da nossa cabeça e vá tomando conta do nosso corpinho inteiro. Que ela vá agindo assim, como uma limpeza, sabe? Sabe aquele dia que a gente está bem suado, bem cansado e toma um banho e a gente diz, ai, que delícia? Que essa energia de Jesus, essa paz de Jesus, seja esse banho de luz em nós. Porque cada vez que a gente se estressa, cada vez que a gente fala de alguém, cada vez que a gente se irrita com uma coisa, a gente vai se sujando. As células vão ficando sujas e sabe o que mais? Vão enferrujando. São os radicais livres que tomam conta de nós. E aí a gente fica com aquela cara de cansada, que a pessoa olha para ti e diz, nossa, o que aconteceu? Dá para ver que você ficou cansada. E normalmente a gente fica cansada de ansiedade, de irritação, de problemas, e muitas vezes problemas que nem são tão reais assim. Só que eles nos atingem. Então, quando eu digo assim, ó, que a paz de Cristo esteja em nós, eu desejo que esse banho venha e tire até essas coisas que nós mesmos produzimos e estragam as nossas células, a nossa vidinha, o nosso convívio, a nossa relação com as pessoas. Que assim seja. Então, que a paz de Cristo esteja aqui abundante para nós e que todos aqueles que estejam ligados a nós por alguma relação, por algum fio fluídico de amizade, de inimizade, de dívida, de raiva, de qualquer coisa, receba também essa paz, porque ela é abundante. Às vezes, quando a gente ganha uma coisa, a gente quer guardar para si, porque a gente tem no coração essa impressão que tudo acaba, tudo é pouco. Então eu tenho que guardar. Acontece que as coisas melhores do mundo, por exemplo, a paz de Cristo, o amor, o oxigênio, são abundantes. Você já pensou que vamos pensar só nas últimas 24 horas, quantas vezes você precisou pensar que tinha que respirar? Alguém aqui pensou nisso? Ergue a mão para eu ver. Não, pensou? Muito raro. Agradeceu? Muito raro a gente pensar nisso, porque é tão abundante que a gente pensa, imagina que eu vou ficar sem oxigênio. Mas cruzes. Sabe quando que você vai pensar? Quando você gripa, que o nariz fica trancado, quando você tem asma, quando tem uma crise de bronquite, que deve ser, ai, não consigo respirar. Respirou a vida inteira. Aí naquele momento, aí a gente se lembra. Isso é só para nós lembrarmos que tudo que é bom, é importante e divino, é abundante. E a gente pode dividir. Essa paz de Cristo, esse amor pode ser dividido até para os nossos obsessores e que eles recebam abundantemente essa paz, para que eles vejam como o amor é bom. E depois disso tudo, que a gente comece o nosso tema, que é desse livrinho, que é o mesmo que a colega estava lendo aqui na frente, Caminho, Verdade e Vida. Sabe por que ele chama assim? Porque é o que Jesus ensinou aqui dentro. Tem 180 lições de coisas que o mestre mesmo em pessoa ensinou. E alguém escreveu, sabe? Naquele dia ele fez isso, naquele dia ele ensinou aquilo. E a nossa lição de hoje, ela é um alerta tão enorme para nós. Ela chama Velar com Jesus. O que é velar, gente? Velar é ficar junto. Velar é acompanhar, velar é cuidar. Acompanhar alguém, normalmente alguém que está precisando, alguém que está triste, alguém que está doente. Uma criança febril, normalmente, a mãe vai velar a noite inteira. Velar, ficar junto. Então, velar com Jesus é uma lição bem importante para nós e ela foi tirada de uma frase. Olha bem a frase que Jesus mesmo disse. E voltando-se para os discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então, nenhuma hora pudestes velar comigo? E sabe do que fala essa frase? Do dia, ou melhor, da noite, que Jesus ia ser entregue aos algozes dele. Aquele dia que ele foi traído, aquele dia que ele ia ser pego, aquele dia que ele ia passar todas as humilhações, naquela noite ele estava angustiado.
Até Jesus, que tinha uma elevação enorme, a maior que a gente conhece aqui no nosso plano, né? Até Jesus ficou nervoso. E naquela noite ele estava, não só nervoso, ele estava angustiado. Porque ele sabia, tinha noção do que ele ia passar nos próximos dias. O que ia acontecer com o corpinho físico dele. E até ele, elevado daquele jeito, tinha medo. Não medo por não confiar no Pai, mas medo de não conseguir levar a tarefa até o final, de não ser do jeito que foi. Sabe? Os espíritos que são bem evoluídos não temem o mal, não temem a dor, não temem isso. Temem por si mesmos, pela chance que há de erro. Até os evoluídos, quando vão encarnar em missão, eles sabem que tem chance de errar. E é isso que eles temem. E nesse dia que Jesus estava muito angustiado e chamou os discípulos. Lembram que ela leu aqui na frente? Chamou os escolhidos, chamou os preparados. Nesse dia aqui, dessa história, também ele chamou. E ele chamou para quê? Para velarem com ele, para ficarem junto dele, rezando, dando força, para que ele tivesse coragem de passar por aqueles momentos. E olha o que a Emmanuel escreve para nós sobre isso. É interessante lembrar que, sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo, no supremo testemunho, não convidou os seguidores tímidos ou beneficiados da véspera. Quem eram os beneficiados da véspera, gente? Todos aqueles que Jesus tinha ajudado. O paralítico, o leproso, o cego, tantas histórias aquelas. Toda aquela gente tinha recebido os milagres dele há pouquinho tempo. Ele passava pelas cidades, curava as pessoas, arrumava a vidinha delas. Imagine, não era só esses que receberam milagres físicos. Quanta gente se livrou de obsessores, se livrou de traumas, se livrou de dores emocionais enquanto Jesus falava, enquanto ele estava ali por perto. Quanta gente foi beneficiada. Mesmo assim, nesse momento que ele estava agoniado, sofrendo e precisando de alguém para ficar junto dele, ele não convidou esses, porque sabia que eles não ficariam. Ele convidou os discípulos, que eram pessoas que sabiam o propósito de vida. Eram espíritos um pouquinho mais elevados do que os outros, que já sabiam a que tinham vindo. Foi esses que ele chamou. E mesmo assim, esses que já eram mais conscientes da sua responsabilidade, naquele momento dormiram. Até um tempo eles ficaram acordados, enquanto Jesus estava falando e dando o ensino e tal. Depois a noite foi entrando e eles foram ficando com sono e foram se deitando e dormiram todos. E aí Jesus disse para Pedro: nem por uma hora eu pudesse ficar velando comigo. Até Pedro. Por que eu digo até Pedro? Porque era o que ele mais confiava, o que ele mais gostava. Essas pessoas ele foi juntando assim pela índole delas, pela personalidade delas. Para quê? Para que a gente se sentisse representado em cada um. Cada um desses 12, e tinham mais, mas os 12 são mais característicos. Cada um desses 12 dá para a gente olhar para a personalidade deles e se enquadrar com alguma ou com alguns. E foi escolhido assim para que a gente se veja neles. Não como, Jesus escolheu só os perfeitos, os anjos, não dá nem para a gente alcançar. Não, era gente como a gente, que trabalhava, que tinha conta para pagar, que queria emagrecer, era gente que tinha problema com filho, era gente que se enroscava por aí, com dramas e brigas e tudo mais. Gente normal. E por que ele fez isso, convidou esses? Para que a gente se visse e visse que é possível melhorar, aprender, fazer melhor, fazer o bem. Até aqui entendemos bem? Pois é. Daí naquela noite, os discípulos dele dormiram. E esse ensino fica para nós agora, porque nós somos discípulos dele. Nós estamos aqui hoje, uma quinta-feira, querendo ouvir a palavra. Que palavra? A palavra do bem. A boa nova, a vontade de melhorar. Ninguém que vem aqui numa casa espírita vem para desfilar sua beleza. A gente vem bem arrumadinha, mas não vem só para isso. Não vem para encontrar Beltrano e Fulano. É bem legal encontrar, mas não vem só para isso. Poderia fazer isso em qualquer outro lugar. Para que a gente vem aqui? Para ouvir uma coisa e entender como é que faz para viver melhor.
para ter vontade de melhorar, para ter força de fazer de novo. Quando a gente se afasta de um grupo de oração, de um grupo de estudos, do grupo que faz a palestra, quando a gente se afasta, é mais fácil o obsessor nos pegar e a gente cair, é mais fácil. Quando a gente vem na casa, mesmo que a gente durma a palestra inteira, a gente recebe o benefício. O obsessor é afastado pelo menos por um tempinho, ele não tem coragem de entrar aqui. Então ele fica lá fora, tu entra sozinho. Então só por causa disso tu já se sente melhor. Já é um benefício para ti. Já é um tempinho que tu ganha para ficar melhor. Mesmo que você não preste atenção em uma palavra do que eu estou dizendo, teu espírito está ouvindo. Mesmo que você durma, que a tua cabeça esteja em outro lugar, você recebe benefício. Por que eu estou falando isso? Porque nós somos discípulos. Às vezes não muito educados, mas nós somos. Nós acreditamos na vida após a morte. Nós acreditamos que Jesus é o nosso mestre maior. Nós gostamos de ouvir o que ele fez e tentamos copiar o que ele fez. É difícil. É difícil. Meu Deus. Mas a gente tenta. E quando a gente vem aqui, a gente se lembra, nossa Senhora, às vezes eu vou na palestra, a gente passa assim em casas espíritas várias noites da nossa semana, né? E às vezes a gente ouve palestra, a maior parte do tempo a gente grava e faz palestra. Mas quando a gente ouve, aquilo fica ecoando. Ouvir palestra é tão legal, ouvir palestra de alguém diferente falando é tão legal. Às vezes abre uma ideia que a gente não tem. E às vezes aquela ideia faz diferença na vida. E às vezes aquela frase que o palestrante colocou serve para nós como uma luva, serve para resolver um problema da nossa vida, para criar uma chance de a gente melhorar. Então aproveite, você é discípulo de Jesus. Ah, mas eu não sou perfeito. Ninguém exige isso. Mas nunca foi exigido. Nem Jesus, que era a vida modelo, a vida exemplo, não exigiu nada disso. O que ele pedia? Somente boa vontade, só. É claro que ele fazia umas indicações, faça amigos, seja melhor, melhore a cada dia, você vai ser mais feliz quando você fizer o bem. Ele falava coisas bem importantes de um jeitinho bem facinho, e aí a gente deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas ele já ensinava. E nesse dia aqui, é claro que ele ia aproveitar e deixar um ensino para a humanidade. E o ensino é, você está aproveitando o tempo aqui na Terra? Essa 1 hora que Jesus falou ali para Pedro, não quer dizer que foi marcada no relógio, 1 hora nós vamos ficar aqui rezando. Não. Ele estava querendo dizer um período de tempo pequeno. Podemos dizer que o período de tempo pequeno é a nossa existência aqui na Terra. Ah, mas pode ser que eu dure 90 anos, 90 anos de sofrimento. Gente, quando você desencarnar, você vai ver que esses 90 anos passaram assim, ó. Agora que a gente está contando minuto a minuto, parece tempo demais. Mas eu estou há 20 anos sofrendo com essa relação difícil. Eu estou há 15 anos com esse problema de coluna. Faz 23 anos que eu trabalho nessa desgraça de empresa. A gente faz assim umas contas e acha muito tempo para estar sofrendo. Quando você desencarnar, você vai ver que era só um tempinho. Era como Jesus disse para Pedro, não conseguiu velar comigo 1 hora? Quando você desencarnar, não vai ter ninguém apontando o dedo na tua carinha para dizer assim, você errou na tua existência. Esqueça, isso não existe. Não tem ninguém que vai te cobrar. Agora que você vai se cobrar, isso sim. Você vai entrar numa salinha, eu sempre conto isso. Você vai entrar numa salinha quando você tiver coragem e vai ver o que fez, o que deixou de fazer, o que pensou, quais eram as tuas reais intenções em tal e qual momento, e você vai ver isso, e vai passar como um filminho, e você vai assistir sozinho, sabe para quê? Para não passar vergonha. Nem teu anjo entra contigo, e isso que ele conhece de cor as passagens da tua vida, e ele veio por amor a você, já pensou? Uma pessoa que dedica a vida para ajudar a outra e a gente nem lembra dela, desde antes de você ser concebido, desde antes de você ir para a barriga da tua mãe, essa pessoa já disse, vou te ajudar, e não desiste de você. E você pode ser ruim que é uma peste, ele não desiste de te fazer melhorar, de te ajudar, de te dar ideia. Ô criatura abençoada!
Então, que pelo menos essa noite a gente agradeça aos nossos anjos, esses abençoados divinos, que não são tão elevados assim, nenhum deles é espírito celestial, mas que é mais elevado que nós que tem essa boa vontade e eles evoluem junto conosco. Esqueci o que eu estava falando. Ah, tá. Nem o teu anjo, que sabe de tudo da tua vida, não vai entrar contigo lá naquela sala. Porque a gente passa vergonha. Ai, como a gente é, né? A gente erra, e depois quer se justificar. Não, eu fiz isso, eu falei aquela desculpa, mas não era bem essa a intenção. E a gente vai mentindo, e bota uma mentira em cima da outra. Olha, a gente faz cada coisa. Então, para evitar esse constrangimento, a gente entra sozinho lá. E fica sozinho o tempo que quiser. Se você desistir assim, cheguei até os 15 anos e daí deu, não quero mais ver, pode desistir. Não, eu quero ver mais, você vai continuar vendo o filminho. Não tem tempo, sabia? Você pode usar a sala quanto tempo quiser. E você vai ficar feliz quando acertou e vai ficar muito decepcionado quando errou. Porque ali você vai ter a consciência, puxa vida, eu tinha tudo na mão para fazer o certo. Eu prometi e não fiz de novo. Ô, desgraça! Tomara que todos nós, quando entremos lá, que a gente diga assim, cara, eu fui muito bem. Nossa, olha a coragem que eu tive, que orgulho de mim. Que você saia assim, feliz, sorridente dessa salinha. É o meu desejo para nós todos. Porque isso já aconteceu várias vezes. Às vezes a gente é espírita, mas esquece quantas encarnações você já viveu. Você já é velho pra caramba. E muitas vezes a gente ainda comete os mesmos erros, ainda tem as mesmas manias, os mesmos vícios de antes e antes e antes. Se você vai voltando assim na tua vidinha, ali, outra existência, você vai ver, meu Deus, desde quando eu faço isso? Nossa, podia já ter resolvido. E quanto mais coisas você resolver, mais feliz você fica. Porque, eu estou dizendo você, mas eu estou inclusa, tá? Sei bem disso. Quanto mais coisa a gente resolve, mais rápido a gente fica feliz. Então, isso se você está infeliz agora, é porque não resolveu o que tinha que resolver. Ainda tem muitas pendências, muita coisa que ainda faz errado. Hoje eu estava ouvindo uma palestra da Maíse Braga. Vocês conhecem a Maíse Braga, né? Ela é bem engraçada, procura na internet, é bem legal. E ela conta cada coisa, e conta coisas da vidinha dela também, é bem engraçada. E daí ela estava falando que a espiritualidade superior, que a espiritualidade superior contou, em um atendimento que eles fizeram, que a maior parte das nossas desgraças na vida, essas que a gente está passando agora, ultimamente, foram causadas, óbvio, por nós mesmos, mas não em outras existências. Nesta mesma. Olha que coisa mais triste. A gente está sofrendo e acha, o que eu fiz nas minhas vidas passadas? Nem foi nas vidas passadas. Você está fazendo agora e está resgatando agora mesmo. Sabe por quê? Porque é o período. A nossa terra precisa se depurar de uma vez, então você está aprontando agora mesmo você vai pagar. Tá fazendo, tá levando, tá fazendo, tá levando, e é agora mesmo. E aí você diz, tô resgatando muito. Não tá resgatando nada, tá resgatando o que fez agora. Olha que triste. Né? Eu sou farmacêutica, então lá na farmácia eu vejo, na segunda-feira a gente atende um monte de gente com problema de fígado, porque comeu demais no domingo. E aí a pessoa vai lá e diz assim, a gente fala, mas você não deveria comer, a gente fala aquela ladainha toda de farmacêutica, né? Não coma tanta gordura, não coma besteira, agora faz uma dietinha mais seca, né? A pessoa sai dali, a gente vê, do lado tem um mercado, a pessoa já sai de lá comendo chocolate, acabou de tomar a dose pro fígado ali na farmácia, melhorou, foi lá no mercado, já comprou chocolate de novo. E a gente vê isso. E a pessoa está sofrendo, mas continua aprontando. É a mesma coisa para nós. Está sofrendo, mas continua aprontando. Continua mentindo, fingindo, dizendo que não foi. Não, mas não é bem assim. Tentando dar aquela enganada. Isso só retarda a nossa felicidade. É real. E não adianta querer botar com, mas ela, é a minha mãe, é o meu chefe lá na empresa, é o meu marido, é o meu ex-marido, é a minha sogra. Não. Pode tirar todo mundo. Essa história é só você com você mesmo.
Os teus acertos são só consigo mesmo. Comece a pensar melhor. Tenha coragem de encarar você mesmo. Sabe? Às vezes a gente fica tão assustado com o que a gente faz. Eu mudei de farmácia faz pouco tempo. É na mesma rede, mas mudei de local. E na farmácia que eu estava antes, eu achava uma pessoa de lá, um colega meu de trabalho, eu fazia uma lista de todas as coisas erradas que ele tinha na vida dele, sabe? Quando a gente elenca assim, porque eu sou dessas de fazer listas. Eu dizia, ele é isso, ele é aquilo outro, ele quer... E um dia, uma menina nova entrou, meio sem noção, e ela falando pra mim, ela disse, sabe o que fulano, esse que eu fiz a lista, sabe o que o fulano diz de você? Isso. Gente, era a minha lista. Parecia que o fulano que eu tava dizendo que era isso, que era rancoroso, que falava mal de todo mundo, que queria passar a perna nos outros, que mentia, né? Enfim, a lista era enorme, vamos dizer assim, para mais de 8 coisas que eu dizia, que ele era muito ruim. A menina disse que ele disse de mim, que ele tinha dito para ela assim, ó, cuidado, quando chegar o teu plantão com ela é assim. E ela me disse, tu vê, né? O fulano disse de ti, mas eu não achei isso. E ela bem sem noção, né? E ela falou a lista, gente, parecia que a minha cara tinha ido no chão e não voltou mais. Eu fiquei o resto daquele plantão pensando, a semana, e eu ainda me lembro disso, meu Deus, que choque. Claro que eu não achava que eu era assim, óbvio que eu achava que eu era bem querida, bem amorosa, que eu ajudava todo mundo, a gente sempre pensa assim, né, que é melhor. E quando ela disse que o Beltrano tinha dito isso de mim, e mais, que os outros também achavam disso, foi a pior coisa que eu podia ter ouvido. Um choque, mas me serviu para muita coisa. Meu Deus, eu faço isso. E a gente tem que ter coragem. Primeiro dar uma raiva. Primeiro dizer fofoqueira. O que tinha que se meter na vida dos outros. Depois o outro, por que falou isso de mim? E quando eu me toquei, mas eu também falei dele. Se alguém, ninguém me perguntou, mas se alguém me perguntasse se eu tivesse uma chance, eu ia ter falado. Em casa eu falei, lá na farmácia que não. Sempre é assim, né? O marido que ouve, né? Na hora da mesa ainda, a gente vai e come um pão e vai falando mal dos outros, e assim foi. Pois é, contei essa história pra vocês, por quê? Porque a gente não se enxerga. A gente não sabe o que tá aprontando agora mesmo, daí sofre, nem tá resgatando nada do passado. Tá só arrumando o que tá fazendo agora mesmo. Tomara que a gente tenha condições de arrumar coisas do passado. Tomara que a gente tenha condições de voltar melhor do que veio. Tu já pensou? Tu chegar lá naquela sala e ver que não adiantou nada? Voltou assim, elas por elas, arrumou umas coisas, estragou outras, ficou ali no 50%. Que desperdício que você vai achar, meu Deus do céu. Eu ganhei pai e mãe, eu encarnei, vivi tanto tempo, fiz isso, fiz aquilo, ganhei saúde, ganhei dinheiro, A gente reclama de tudo, né? Mas ganhou, tá aí, tá ouvindo, tá entendendo? Não ficou louco ainda, não teve nenhum problema. Teve alguns, mas já melhorou, já tá aqui. Olha como tu vai achar que foi um erro teu, como você vai sair frustrado da sala se for 0 a 0, assim, 50%. Melhorou umas coisas, mas estragou outras, vai ter que voltar no mesmo nível. Que triste! Tomara que a gente entra lá e veja, nossa, melhorou assim, tipo 80%, já vai ser espetacular, que a maioria de nós não melhora. Mas os espíritas têm o conhecimento. Nós somos iguais a esses discípulos de Jesus. A gente sabe das coisas, mas finge que não. E aí fica, como Jesus disse, adormecida. Não pode ver lá 1 hora comigo. Imagina a vergonha que eles ficaram quando Jesus falou isso. Imagina o peso que deu no coração. Imagina o peso que você vai sentir quando pensar, mas eu não pude fazer isso. Tantos ajustes que eu trouxe para fazer, eu não pude fazer nem metade. Mas que vergonha! Aí você vai implorar uma chance, diz, eu posso ir sem braço, eu posso ir sem perna, eu posso ir sem mãe, eu posso ir... Daí lá, quando tá lá, daí você promete um monte de coisa. Aí quando chega aqui, mas também eu não tinha perna, não tinha mãe, não tinha... A gente reclama de tudo.
Mas ele não tinha condição financeira, mas ele nasci lá no Cafundó. A gente vai reclamar de qualquer coisa. E o pior, quando tá lá desencarnado, a gente pode botar na minha lista, pode botar que eu faço tudo, pode aumentar isso aí, dessa vez eu aprendi, agora não erro mais. A gente é bem corajosinho assim. É só botar a carinha pra fora ali no nascimento, já começa que frio, comi de planeta é ruim, não sei porque que eu tive coragem de vir, que loucura, onde é que eu tava com a cabeça, e agora aprender a falar de novo, aprender a andar de novo. É assim, sabe? Eu tô tornando engraçado porque eu penso essas coisas. Meu Deus, onde é que eu tava com a cabeça quando resolvi nascer mulher, farmacêutica, mãe solo? Gente, não é fácil. Trazer essa menina... A minha menina já tem 21 anos. Mas a gente que tem filho, a gente sabe que é uma loucura trazer um filho. A vida vira de ponta cabeça e não sei se ela volta um dia. Porque não passa um dia da vida que tu não se lembra do teu filho. Não tem uma noite que tu vai dormir e dizer, não, toda noite você vai lembrar dele. Que bom, né? Daí reza por ele. Mas depois que você tem um filho, você nunca mais fica normal. E você fica louca. Não chegou em casa. Ai, meu Deus. Às vezes a minha nem mora mais comigo. E eu ainda fico pensando, será que ela tá comendo? Gente, ela já tem 21 anos. Mas você fica pensando, será que tá se alimentando direito? Será que esse namorado é bom mesmo? Será? Ai, meu Deus, não tem mais paz na vida. Eu penso, por quê que eu quis isso pra mim? Mas eu aposto que do jeito que eu sou, eu prometi muito mais. E sabe, quando a gente nasce assim ansiosa, quando a gente nasce querendo fazer tudo, é porque prometeu mundos e fundos, como diz a minha mãe. Prometeu tudo, e aí, ó, pra dar conta. Sabe? Às vezes eu me acho bem doida. Quando eu tinha... só às vezes, ainda bem. Quando eu tinha 9 anos, sabe o que eu gostava mais de fazer? Rezar com a minha avó. Olha como criança... Hoje eu penso assim, mas que doida que eu era. E a avó adorava, né? E comprava livrinho de oração dela. Comprava um pra ela, um pra mim. Daí quando ela comprava um tercinho, era um pra ela, um pra mim. A avó bem catoliquinha. Dessas que bota o copinho na frente da televisão, assim, pra ganhar a bênção, sabe? E eu adorava rezar com ela. Até um dia eu decidi... mas eu acho que eu não concordo com essas coisas, vó. E aí foi uma dor tão grande para ela. E aí, aos 12, eu resolvi que eu queria conhecer outras religiões. Mas qual a chance, né, que uma criança tem, quando os pais são católicos, de conhecer outras religiões, né? E não tinha carro, não tinha quem me levasse. Eu sou a filha mais velha, a neta mais velha, tudo mais velho, então não tinha nem ninguém mais velho para me ajudar. Todo mundo daquele jeito, então eu comecei escondido nas religiões. Daí umas eu achava meio doida, outras eu achava bem legal, e aí foi, gente, 12 anos. Conheci uma menina na minha escola que dizia assim, eu adorava ler gibi, e ela disse, a gente se mudou para uma casa nova, e lá em cima do teto, assim, no sótão dessa casa, tem um baú cheio de gibi. Vamos lá ler? Nossa, foi um sonho pra mim, né? Daí tinha o baú lá de gibi e a gente deitava lá. O sótão era bem legal. Tinha tapete, tudo. A pessoa que morava lá antes deles gostava de ler. Então tinha tapete de leitura, tinha almofada. Eu achei lugar, o paraíso, né? O paraíso era lá. E lia. Mas um dia acabou. Aí acabou bem rápido os gibi tudo ali. Daí ler historinha de novo a gente não quer, né? Daí ela disse, tem aquela caixa lá, também era outro baú. Tem aquela caixa lá que era da minha avó. Tem uns livros lá, mas a mãe disse pra gente não ler. Mas claro que eu queria, né? Aí fui lá pegar, sabe o que era? Uma coleção inteira de livro espírita. Tinha as obras básicas, tinha os livros do André Luiz. Aos 12 anos eu li as obras do André Luiz. Eu nem sabia o que era, mas pra mim foi um achado. Por que tão cedo? Quantas vezes eu perdi tempo nas outras existências? Quantas vezes eu já não fui nessa sala e parece que isso me toca assim. Parece não, me toca de verdade. Essa sala. Quantas vezes será eu já não disse, meu Deus, por que eu perdi tanto tempo? E aí a criatura nasce nessa vida e desde criança já fica procurando. E quero fazer. Há algo na tua vida sim, deve haver. Você traz as missões, você traz, está escrito onde? Na tua consciência. Não vai ter um livro quando o bebê nasce e vem com um pergaminho. Você vai fazer isso. Não, vai nascer já dentro de você. Você sabe. Tanto é que tem gente que diz assim, nunca quero casar, porque sabe que o casamento não vai ser aquela maravilha. Tem gente que diz, não quero filho, Deus que me livre. Sabe que o inimigo está ali esperando a chance de
reencarnar como filho. A pessoa diz, nunca, não quero, e quando vê, tá lá na situação. É porque tem noção, sabe o que veio fazer. Aproveite a chance. Não durma, porque você vai se arrepender. Como os discípulos se arrependeram, a gente se arrepende. E sabe o que mais? Hoje eu ouvi uma frasezinha que deve ficar no nosso ouvido, que fique. Eu vou pedir para os nossos anjos guardiães que essa frase fique ecoando no nosso ouvido. A lágrima que você seca é a lágrima que você não vai precisar chorar. Vou dizer de novo. A lágrima que você seca do outro é a lágrima que você não vai precisar chorar. Por que o outro está chorando? Porque está sofrendo. Sempre que você fizer o bem e ajudar alguém, você vai estar fazendo esse bem para você mesmo. Você não sabe o que está escrito lá na tua listinha de coisas a fazer. Normalmente essas coisas não são gostosinhas. Você traz coisas importantes para fazer, relações para arrumar, perdões para pedir, coisas para refazer, que você disse agora, eu prometo que eu vou fazer certo. E quanto mais você já errou antes na mesma coisa, mais difícil vem. Como aquela mãe de 5 filhos que foi abandonada pelo marido quando o 5º nasceu, porque ele tinha deficiências grandes e o marido disse, chega, não quero mais. O marido foi embora e ela ficou com 5 crianças. Como trabalhar e cuidar das 5 crianças? Aí todo mundo olha e diz, coitadinha dessa mulher, que força ela tem que ter. Ela teve que passar por isso de tantas vezes que ela já tinha abandonado os mesmos espíritos. Quando ela tinha uma chance, tipo, ela entregava os filhos para a mãe e dizia, cuida para mim que um dia eu volto. Se ia e nunca mais voltava. Quando ela tinha marido bom, ela dava um jeito, deixava as crianças, era hábito dela, de várias existências, abandonar essas crianças. Daí ela veio como? Órfã, então não ia ter mãe para cuidar dos filhos dela. O marido abandonou bem quando nasceu o último. Aconteceu tudo certinho para ela não poder se escapar. Não tinha muito dinheiro, então ela não tinha como fazer grandes coisas. Olha, a vidinha regrada ali, ela só conseguia trabalhar de noite, cuidar das crianças de dia, uma coisa difícil. E ela conseguiu. Mas por que veio assim? De tantas vezes que era mais fácil e ela errou. Então pense, tem alguma coisa bem difícil na tua vida? Saiba que muito provavelmente você já fez muito errado, bem nesse ponto. Ah, mas eu trouxe agora um filho autista tão difícil. Pois é, mas ele não veio assim, não salpicou lá na tua casa, não veio errado. Quem será esse espíritozinho? Quem será esse que depende de você e é tão difícil? Assim como qualquer outra situação. Estou falando essas porque eu acho mais difícil. Quando é com filho eu acho mais difícil. Veja, olhe com coragem para a tua vida. Veja se você não está reclamando do que é bom para você. Veja se você não está adormecido. Porque um dia você vai se arrepender da hora que perdeu. Essa vidinha é muito curta e ela vem com prazo de validade e você não sabe qual é. Eu já contei essa história em alguns lugares e vou contar de novo porque eu acho muito impressionante. No Natal, a minha família se reuniu. Fazia 20 anos que nós não conseguíamos nos reunir. Somos só em 3 filhos, o pai e a mãe. 5 pessoas, claro, casaram, têm os filhos, mas 5 pessoas que não conseguiam se reunir há 20 anos. Por quê? De tanto brigar. Cada um foi para um canto do mundo, cada um era num continente. E esse Natal, conseguimos reunir todo mundo na mesma casa. O pai, aproveitando que estava todo mundo no mesmo país ao mesmo tempo, resolveu fazer as coisas que precisava no cartório. Então agora vamos fazer os documentos, já que está todo mundo aqui. Acontece que, como eram as festas ali de Natal, o cartório tinha um dia útil só para dar conta de tudo. Então antes de abrir o cartório a gente já estava lá na frente para organizar as coisas. E o pai falou 1000 vezes para o rapaz que nos atendeu lá no cartório, mas na hora que estiver pronto você me liga. Ele disse, não senhor, pode ficar tranquilo, eu vou ligar. É porque assim, é tão difícil reunir esses aqui. O homem nem fazia ideia do que o pai estava falando, né? Mas o pai estava dizendo, é tão difícil reunir essa gente aqui. Eles moram, sabe, cada um em um lugar. A gente, menos, pai, menos. O rapaz já entendeu. Daí, você liga quando estiver pronto? Sim, eu ligo, o senhor pode ficar tranquilo. Porque a gente ia ter que ir lá e assinar as coisas. Assinar fisicamente.
E esse rapaz não ligou. Chegou meio-dia e esse rapaz não ligou. E 2 da tarde o pai disse, vai ver, é difícil, né? Porque tem que pegar documento de vocês em outra cidade, não sei o quê. 3 da tarde, nossa, estamos ficando nervosos, esse rapaz não ligou. 4 horas, eu disse, pai, chega, né? 5 horas fecha o cartório, eu vou lá. Peguei o carro, fui lá. Cheguei lá, o cartório fechado. Eu não acredito que esse cara fez isso com a gente. Ele não faz ideia de como é difícil reunir. Meu Deus, e eu pensando, mãe, eu vou denunciar ele. Tirei foto, cartório fechado, vou denunciar ele. Mas eu nem sabia como é que fazia, mas tirei para ter provas que estava fechado. Olha, pensei coisas assim bem elevadas, como vocês podem imaginar. Bem no meu nível, assim. Daí fui embora, não tinha mais o que fazer, o homem estava com os nossos documentos, o cartório já estava fechado, não tinha como transferir para outro cartório, estava perto da hora de fechar, melou tudo. E daí eu pensando, como é que eu vou contar para o pai que deu tudo errado? Enfim, gente, a gente foi saber só no outro dia. Sabe o que tinha acontecido? O rapaz tinha morrido. Olha como é chocante a história. De manhã, ele estava ali dizendo, pode deixar, eu vou fazer para o senhor, pode ficar tranquilo, eu vou ligar. De tarde ele já tinha morrido. Olha bem, a gente não sabe quanto tempo vai durar aqui na Terra. A gente não sabe se de tarde vai conseguir cumprir as coisas. Então faça o que tem que fazer, criatura. Mas eu ainda não perdoei minha cunhada. Aproveita que você está encarnada aqui com ela. Não vai esperar ela virar o teu obsessor, não vai esperar você virar o obsessor dela. Não vai esperar ir para o umbral para tentar uma reconciliação, que é cada vez mais difícil. Quando a gente tem corpo, é mais fácil. Pelo menos se a gente se agredir só fisicamente ali, né? E a gente passa vergonha, então a gente evita. Mas quando tiver desencarnado sem corpinho, meu Deus, as agressões são terríveis. Porque pensou foi, sabe que é assim, né? Você pensou na desgraça, vai direto para o umbral. Pensou e já vai, não tem mais nada que te segure. E aí as reconciliações são pesadas. Então faça o que você tem que fazer agora. Prometeu que ia cuidar daqueles demoninhos, como o Divaldo falava, né? Aqueles pequenos demônios que nasceram perto da tua casa. Prometeu que ia cuidar, cuide. Porque depois fica mais difícil. Imagina a dor de alguém que fez errado e as criaturinhas se perderam. Ontem eu li uma carta de um livro, eu vou fazer um seminário lá para as famílias, né, dos evangelizados lá do Ceará. Então eles fazem o encontro das famílias e o desse mês ficou para mim fazer o seminário. E aí eu estava lendo os materiais lá e num livro que eu estava lendo tinha a carta de um pai que foi psicografada pelo Chico, porque o filho era drogado e por uma vontade dele mesmo ele apareceu lá no Chico para pedir ajuda lá, o filho drogado. E esse pai escreveu a carta para o filho através do Chico, falando como ele se arrependia de não ter feito o que ele tinha prometido. Por que ele foi pensar em tanta coisa? Por que ele foi fazer tanta coisa se o que ele tinha prometido era ajudar o filho? Claro que antes de encarnar ele sabia que aquele espírito era complicado, que ele ia se dedicar. Ele falou que ia fazer. Chegou aqui e ficou doido. Disse, não, tem pai, tem mãe, tem boa escola, né? Tá tudo certo com a vida dele. Mas não estava. Ele precisava de um pouco mais. E na carta ele coloca como ele se arrependia e pedia perdão para esse filho. Mas daí, fazer o que agora? Ele já estava desencarnado, a chance já foi. Já tinha sido pai. E agora? Quando é que vai ter outra chance de novo, de ser pai de novo dessa criatura? Quanto tempo isso vai demorar? Enquanto demora, o coração fica doendo. Tu sabe disso? Quando você vai pedir perdão para alguém, tu sabe que até pedir perdão, até dar tudo certo, tu fica sofrendo. Imagina para um filho. Tu fica sofrendo um tempão. Entendemos? Entendemos que não podemos dormir nessa hora? Que está na hora de velarmos com Jesus? E nem é tão difícil velar com Jesus, gente. É só ver. Olha como você está se sentindo agora. Vê, sinta como teu corpinho está leve. É isso que é ficar com Jesus. Nesse momento, ninguém está com enxaqueca, cólica renal, dor na perna, repuxando o olho. Não está. Porque os seus radicais livres que você mesmo produziu já ficaram aqui, já trocou. A gente tem 38 minutos de palestra, 38 minutos de infusão de energia, sabe? Sabe aquelas pessoas que fazem transfusão, que fica passando, assim, sabe? Aqueles que fazem diálise, que vão tirando as sujeiras, a sujeira do rim vai para a máquina e volta tudo novinho pro...
38 minutos que nós estamos nesse processo energético. Então, nesse momento, você está se sentindo bem. Isso é velar com Jesus. Você faz uma coisa, você só veio até aqui. Você está ouvindo a palavra dele. E está recebendo, recebendo, recebendo. Quando você sair daqui, o mínimo que você vai fazer é manter essa energia. Se você sair do portãozinho ali e já começar a pensar tudo o que você pensa normalmente, já vai perdendo, já vai estragando. Hoje a Maíse contou na palestra dela que um dia ela estava lá na sala de passe, lá do centro que ela frequenta, e o obsessor estava rindo, ele estava dentro da sala de passe, e ele disse, ai, como vocês são bobos, fico aqui se esforçando, essa gente vem aqui, ó, não tá nem prestando atenção no que vocês estão fazendo, você se esforça aí para dar energiazinha para eles, quando descerem ali na escadinha eu já peguei eles de novo, estão pensando tudo errado de novo, não, dá 8 minutos, essa gente já tá tudo igual, e vocês aí se esforçando. Ela disse que ouviu isso, já pensou? E eu tô contando para vocês, caso verídico. Então, o mínimo que você vai fazer é manter os pensamentos elevados quando sair daqui. Quando entrar em casa, reze, agradeça, comece a pensar coisas melhores no teu lar, comece a prestar mais atenção nas tuas atitudes na vida. Ah, mas eu tenho um empreguinho, eu tenho uma vidinha. A gente costuma diminuir as coisas que tem na vida. Entenda que é a melhor que você podia ganhar. É o melhor emprego, é a melhor vida, é a melhor família que você tinha direito. E às vezes nem tinha tanto direito assim. Às vezes, se você for olhar o que já aprontou por aí, o que você tem é demais. Dê valor. Faça aqui, ó. Pensa bem. Como esses discípulos depois se pegaram pensando, por que a gente não velou uma horinha com ele, depois ele ia morrer? Pense bem, o drama que foi a minha vida depois que eu descobri que o cara do cartório morreu e tudo que eu falei mal, e eu ainda dizia pra mãe assim, ó, vou fazer. E a mãe disse, ai, que bonito, Maquele, eu vou, olha o que ele fez. Meu Deus, o homem tinha morrido, não tinha direito nem de morrer, e eu tava ali pensando mal dele. Pense bem, o drama que eu vivi depois, já pedi perdão pra ele, já contei essa história 1000 vezes, já rezo por ele, pelo que eu falei. A gente é responsável pelo que faz, pelo que fala. E outro dia, procurando uma foto lá no meu celular, não achei a foto da porta do cartório que eu bati para fazer a denúncia, achei e fiquei de novo culpada. Meu Deus, claro que eu não sou culpada da morte dele, mas eu sou responsável pelas coisas que eu falei e pensei. A gente é responsável por tudo que fala e pensa. Seja mais crítico com você. Pense. Aproveite a tua chance. Ah, mas nessa vida eu não represento quase nada. Eu sou uma reles, não sei o quê. Às vezes eu falo isso de mim. Ah, mas também uma farmacêuticazinha que faz plantão em farmácia. É o melhor que eu podia ter. É ali que eu resgato, é ali que eu arrumo as situações que eu mesma já criei. O que eu queria? Tá lá na posição de destaque de novo, errando de novo? Não. Vai estar ali no balcãozinho da farmácia, trabalhando em pé, cumprindo horário. Lembre disso. Todos nós temos a melhor condição de resgate. Estamos na melhor posição. Temos a melhor condição para arrumar as situações. Aproveite. Entendemos? Que essa coragem que a gente está sentindo agora, essa vontade de fazer certo, permaneça conosco. E que os nossos anjos consigam, cada vez que a gente decidir, que a gente mude de atitude e vá fazer o que tem que ser feito. Tá bem? Na hora que pensar em desistir, arregace as mãozinhas e vai fazer. Do jeito que der. Ah, mas eu não consigo, eu odeio essa mulher. Faz do jeito que der. Jesus não espera que você ame, que vá do ódio ao amor em um segundo. Ele não espera isso. A gente que é bobo. Comece as coisas. Comece. E você vai vendo que ao longo do caminho você vai ganhando a coragem. Uma vez eu ouvi, nem sei de quem, dê o passo, que o chão vai ser colocado para você. Dizendo assim que Jesus constrói o caminho, sabe? Mas você tem que se mover. Não adianta ele fazer o caminho bonito e você fica ali, mas eu tenho medo, mas eu não tenho coragem. Ai, não. Vá. Que você tenha essa coragem, essa força e faça o teu melhor, para depois não se arrepender. Que assim seja. E antes de devolver a palavra, eu vou fazer um pedido para vocês. Nós gravamos todas as nossas palestras
e postamos num canal no YouTube. Esses cartõezinhos que estão passando têm o nome do canal, é Pílulas de Renovação. Tem não sei quantas palestras, mais de 500 palestras lá. Para quê? Para que a gente divulgue essa boa nova, para que a gente faça essa notícia se espalhar por aí. Olha como a gente se sente bem vindo aqui. Olha como as pessoas, quantas pessoas não conhecem isso, não sabe que pode melhorar a vida tendo conhecimento, não sabe que dá para viver melhor. E ali, recebendo no celular, é bem mais fácil. Quem sabe, quem está precisando, recebe ali bem a palavra, aquilo que vai tocar no coração e vai melhorar a vidinha dessa pessoa. E sabe o que acontece? Se a gente ajuda esse canal a crescer, todos nós recebemos méritos. Você ajuda a divulgar o bem, você recebe o bem para a tua vida. Você ajuda a espalhar a boa nova faz por você. Joana de Ângeles diz que o bem que você faz, a qualquer um, a qualquer parte, ele volta para você como teu advogado. Por que advogado? Por que ela falou isso? Volta como teu advogado. Porque uma hora você vai se enroscar e vai precisar de alguém para te defender. E o bem que você fez lá, para alguém lá, para não sei onde, todos esses bens viram teus advogados na hora que você está enroscado. Enroscado com o quê? Num acidente, numa desgraça, numa dor bem profunda, numa traição, numa hora que você pensa que não vai aguentar, ali vem o teu advogado te ajudar. Faça o bem. E esse canal só tem palestra espírita. Só tem seminários, tem até programa de rádio, tem coisas engraçadas, enfim, só boa nova, só espiritismo. Ajude a divulgar, entre lá, se inscreva, inscreva alguém, porque quanto mais inscritos, quanto mais likes tem nas palestras, quanto mais movimenta a gente, tem comentários nesse canal, mais o YouTube, que é uma empresa, entende que esse conteúdo é importante. E aí ele mesmo começa a disparar essas mensagens para tudo quanto é lugar. E as mensagens vão indo. A gente já recebeu retornos assim de pessoas de lugares que a gente nunca foi, de São Paulo, de Minas Gerais, nunca fomos para lá, a gente fica só aqui no nosso cantinho mesmo, mas a mensagem vai. E já pensou? Teve alguns já falaram coisas para nós, mas um que nos choca, o homem disse que naquele dia ele estava pensando em tirar a vida. E ele começou a tirar as coisas do celular, porque quando o celular ficasse ali, todo mundo ia xeretar, ele começou a tirar as coisas e viu uma palestra. E era uma palestra minha. Era daqui? Dessa casa? Ah, uma palestra que a gente fez sobre suicídio aqui nessa casa. E foi bem nessa que ele parou. E ele disse que sentou, ouviu. Ele disse que começou a ouvir porque eu ergo muito os braços, né? Vocês nem notaram isso, né? Eu gesticulo bastante. Então chamou a atenção dele porque eu fazia muito movimento. E ele foi ficando e foi ouvindo. Imagina se o anjo dele não estava lá, né? Daí ele foi ouvindo. Vocês acreditam que ele desistiu? Não sei o que aconteceu com ele depois, mas nesse momento ali, ele desistiu. E já pensou? A gente conseguiu produzir alguma coisa de bem? Então ajude a divulgar essa mensagem. O bem vem para a tua vida. Sempre, sempre. Cada vez que você enxugar uma lágrima, é uma lágrima a menos que você vai chorar. Faça isso. Já que esse canal foi criado para isso, e tá ali, é só você se inscrever, dar uns likes, assistir algumas coisas. Faça, tá no teu alcance. E agora a gente inventou uma coisa mais legal. Nós estamos colocando também um podcast. Então só no Spotify, por enquanto, que a gente tá indo devagar. No Spotify já tem. Então tá lá fazendo faxina, tá ouvindo palestrinha. E sabe o que acontece quando você liga na tua casa? Funciona igual o Evangelho no Lar. Vai doutrinando os obsessores, vai tirando os miasmas que a gente coloca, né, de falar mal dos outros. Esses miasmas, essa energia que vai ficando grudada assim na casa, vai saindo, deixe lá rolando, deixe falando. E aí isso vai melhorando. Já pensou você doutrinar um espírito com a mensagenzinha que você tá ouvindo? Ai, que coisa boa. Teve uma mulher que nos emocionou bastante também, lá no Ceará mesmo. Ela tem 3 filhos, um deles é autista, e sabe o que ela falou? Os meus filhos gostam de ouvir a tua palestra, principalmente o autista. Ai, fiquei toda apaixonada, né? Meu Deus, que lindo. Aí o que eu fiz, né? Fui abraçar o autista. Eles não gostam de toque, né? A minha cabeça, né? Mas eu fiquei tão feliz. Ah, você gosta de mim? Ele... E ela falou, sim. E aí ele que pede para colocar. Olha bem, ele já sentiu que a energia do bem equilibra ele. Olha que bom. Faça isso,
por você, por alguém. Tem casa que diz para nós assim, a gente usa esse teu canal, a gente distribui o cartãozinho no atendimento fraterno, porque às vezes não sabe direito o que dizer, daí entrega o cartãozinho para a pessoa e diz, assiste umas palestras daqui, ó. Aqui você vai achar. Então faça isso também, ajude a dissipar, ajude a espalhar essa notícia. E o outro canal, tem 2 ali, o outro canal é para quem ainda não entende o que é o espiritismo, para quem pensa que a gente é macumbeiro, para quem tem medo de nós. Então é o canal que fala de beleza, de saúde mental, e ali dentro eu vou colocando os conteúdos assim mais diluídos, né, para que a pessoa tenha vontade de viver, sabe? Vontade de ficar bem. Onde tem beleza, tem amor. Onde tem amor, tem beleza. Então a gente vai por outros lados. Ajude também. Vamos fazer essa boa nova espalhar. Gente, num momento de loucura desse, se a gente não fizer nada pelos outros, os loucos somos nós. Porque a gente vem aqui, a gente ouve tanta coisa, a gente sabe tanta coisa. Eu ouvi hoje alguém que disse para a Maíse, um espírito que falou pra ela que... eu ouvi um monte de palestra hoje, porque hoje era minha folga, né? Daí eu fiquei pintando lá o meu quarto, pintando parede, adoro pintar parede. Daí eu fico ouvindo palestra, né? Daí eu ouvi Maísa a tarde inteira. Daí ela disse que um espírito falou pra ela que a pessoa que assistiu 7 dias, que tem 7 dias de espiritismo, ou seja, 7 palestras, 7 dias de espiritismo, já tem condições de mudar a sua vida. Você tem bem mais que 7 dias de palestra por aqui, né? Você tem bem mais do que isso. Então mude a tua vida, ajude a mudar a vidinha dos outros. Vamos ajudar, vamos fazer por nós. É sempre por nós primeiro, tá? A gente diz assim, vou ajudar o outro, mas você sabe que tudo que você fizer pelo outro vai ser o teu advogado quando você estiver bem enroscado. Que essa ideia de bem permaneça conosco. Que assim seja.